Os principais assuntos desta edição. Nível ultrapassa a cota máxima prevista para este ano. Cheia do Rio Negro pode superar a 7ª maior em 117 anos. Wilson Lima cria comitê para defender a Zona Franca. Pastor, marido de deputada federal, pode ter sido morto por 2 de seus filhos que já estão presos. Bolsonaro veta a isenção de cobrança de bagagem em voos domésticos. Abalada por crise, alvo da Lava Jato, Odebrecht formaliza pedido de recuperação judicial. Trump lança oficialmente hoje sua campanha pela reeleição. Irã anuncia que irá exceder limite de reservas de urânio e, em meio à tensão, os Estados Unidos anunciam reforço de seu efetivo militar no Oriente Médio. Para se vingar da mãe, pai mata e enterra filho de 7 anos em quintal de casa no João Paulo. Vizinhos revoltados incendeiam a casa do criminoso. Crime na Cidade de Deus. Homem é morto com facada no pescoço. É o Jornal da Manhã que está começando. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Claro, a parcialmente nublado. É assim que fica o tempo hoje em Manaus, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que amanhã fica nublada. O clima tempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 10 milímetros e que a temperatura máxima será de 33 graus. Com alguma nebulosidade, o dia amanhece com 24 graus e 89% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É terça-feira, 18 de junho. Chegamos aos 169 dias do ano. Faltam 196 para terminar 2019. Dia de Santa Juliana de Falconieri. Também é o dia do imigrante japonês, o dia do orgulho autista e o dia do químico. Entre sábado e segunda-feira, o Rio Negro subiu 5 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 29 metros e 39 centímetros. Até ontem o Rio Negro havia subido 12 metros e 34 centímetros. São normais as operações de pousas e decolagens do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Fatos marcantes da história. 1908, a imigração japonesa no Brasil começa quando 781 pessoas chegam ao Porto de Santos a bordo do navio Casato Maru. 1911, fundação da maior denominação evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus. 1972, desastre aéreo de Seine, 118 pessoas morrem quando um BEHS Trident cai 2 minutos após a decolagem do aeroporto de Heathrow, em Londres. 1999, grupo do G7 se reúne na cidade alemã de Colônia para aprovar o perdão de mais de 6,5 bilhões de dólares de dívida externa das nações mais pobres e endividadas do planeta. 2009, nascimento da Lunar Reconnaissance Orbiter, uma espaçonave robótica da NASA. Agora 5h59 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao nosso sonoplasta Itamar Jardina, que está aqui à nossa esquerda. O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor, PROCON, realiza nesta terça-feira reunião com operadoras de telefonia móvel que operam no Amazonas e a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. O encontro será às 11 horas na sede do órgão. O objetivo é que as operadoras Vivo, TIM, Oi e Claro apresentem as providências que estão sendo tomadas para que os problemas mais recorrentes que os consumidores da capital e do interior sofrem sejam sanadas. Os principais pontos são a oscilação do sinal do telefone e a falta do sinal de internet. Cobrança indevida, serviço contratado mas não fornecido e saque são outras pautas a serem discutidas, informa o titular do PROCON, Jalil Frache. 5h50 em Manaus. Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. O tempo é bom, não é, Peregrini? É bom, Paulo, né? Sem aquelas nuvens escuras, o tempo promete ser daquele jeito, já começa a ficar claro nesse momento, Paulo, onde estamos aqui nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio. Como já dissemos ainda há pouco, ainda assim a meteorologia, através do clima-tempo, prevê que pode chover 10 milímetros no decorrer do período. Peregrini, o transporte coletivo da cidade, como é que está nesse instante?
Muito bem, Paulo. O transporte coletivo dá-se de maneira tranquila nesse momento. Conforme a tua recomendação, já estivemos na garagem da União Cascavel, que cobre a maior zona da cidade, que é a zona norte de Manaus, e a movimentação é intensa de saída de coletivos nesse momento na garagem da União Cascavel. O mesmo ocorre, Paulo, na garagem da Global, aí já a zona leste da cidade, proximidades aqui do Terminal 5. A saída dos coletivos dá-se de maneira tranquila. Com isso, a movimentação dentro dos terminais 4 e 5, também a movimentação é bem intensa, principalmente por estudantes. Aqui, através do aplicativo Mano, o ouvinte de José Carlos Pellegrini está dizendo o seguinte: ele reclama das péssimas condições dos ônibus da empresa Açaí Transporte Urbano. Carros sem as mínimas condições de trafegar, chegam atrasados no ponto de partida. E isso é lá no Viver Melhor da Barreira, principalmente os das linhas 358, e que colocam motoristas também inexperientes para dirigir. Aí já é outra história, Pellegrini. Pois é, daí já é outra história, Paulo Guerra. Açaí fica realmente lá nas proximidades do Viver Melhor, no bairro de Santa Etelvina, porém a partir de lá é distribuída para os bairros da zona norte da cidade, Cidade Nova, Riacho Doce, toda a área do Renato Souza Pinto, enfim, zona norte em geral é coberta por parte, né? Parte da zona norte é coberta pela empresa Açaí, e realmente, Paulo, ônibus infelizmente velhos e que pregam muito pelo meio da rua. Pellegrini, pronto-socorros da cidade, muita movimentação. Paulo, temos uma movimentação intensa, principalmente no pronto-socorro João Lúcio. Os demais, até com nada que fugisse aqueles números do cotidiano, porém, temos sim alguns eventos aí por violência, principalmente por agressão física. Um crime chocante, Pellegrini. O pai, para se vingar da mãe, matou um filho de 7 anos de idade e enterrou no quintal da casa lá no João Paulo, né, Pellegrini? É o monstro do João Paulo, Rogério Alexandrino dos Santos, de 27 anos, vendedor ambulante, um homem frio. Segundo as declarações da polícia, no depoimento dele, ele contou com riqueza de detalhes como ele matou o filho por agressão física e depois enterrou dentro de casa. Aconteceu um crime na Cidade de Deus. Imagine que a cidade é de Deus, não é, Pellegrini? E foi na madrugada de hoje, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, corpo removido agora há pouco. O homem foi morto com uma facada no pescoço. Esse crime deu-se na rua Santa Doroteia, no bairro Cidade de Deus. Já se sabe a motivação, Pellegrini? Ainda não se sabe a motivação, Paulo. Sabe-se apenas que foi uma facada profunda, uma faca peixeira que foi enfiada no pescoço da vítima. Um homem ontem embarcar aqui na Manaus Moderna, Pellegrini, ia com a esposa dele, com a mulher dele, de repente apareceu uma namorada, teve uma confusão danada, gente se jogando, caindo na água. O que foi que aconteceu, Pellegrini? Empurra e muita confusão, Paulo Guerra. O homem estava ao lado de sua esposa, uma senhora de aproximadamente 45 anos, quando chegou uma jovem de 25 anos, Paulo Guerra, dizendo: o que tu faz com meu homem? A outra: mas ele é meu marido, ele é teu marido, mas é meu homem também. Daí começou a briga, Paulo Guerra. Um caiu dentro d'água, né? Foi jogado para dentro d'água, outros gritavam. A situação foi realmente, Paulo, de muita confusão ontem por causa desse namorador que tinha a esposa e uma outra namorada. E a namorada chegou a jogar a maleta também na água, né, Pellegrini? Pois é, jogou a maleta da senhora dentro d'água com os pertences dela, com as roupas. Rapaz, foi uma confusão daquelas, Paulo Guerra, tudo por causa de um homem aí de aproximadamente 65 anos de idade. Ela era vistosa, né, Pellegrini, segundo informações? Ah, sim, Paulo. A outra, né, a namorada vistosíssima, né, daquele jeito de admirar realmente, Paulo Guerra. Agora, porém, barraqueira, viu? Ela foi pra cima, jogou a mala da outra dentro d'água e não foi fácil não o negócio. Pellegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho. Pois é, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações e alertando mais uma vez: todo cuidado é pouco com as intrusas do amor. Elas jogam inclusive a mala da esposa dentro d'água. É contigo, Paulo. 5h56 em Manaus. O Rio Negro atingiu nesta segunda-feira a cota de 29,39 metros no Porto de Manaus. A informação é do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, que opera o sistema de alerta hidrológico da bacia do Rio Amazonas, responsável pelo monitoramento e previsão de cheias e estiagens do Rio Amazonas
e afluentes. O Rio Negro está 39 centímetros acima da cota de emergência da cidade e já superou em 6 centímetros a cota máxima prevista para este ano pela CPRM. De acordo com o engenheiro da CPRM, Daniel Garcia de Oliveira, o Rio Negro está apresentando cotas expressivamente altas para o atual período do ano. Ele relata que a expectativa era que o Rio Negro começasse a baixar no início desta semana, mas 75 milímetros de chuvas foram registrados em menos de 3 dias próximo à foz do Rio Negro, ocasionando a continuidade da elevação do rio por mais 5 centímetros no período. É esperado que o Rio Negro comece a descer nos próximos dias, isso devido ao rio Solimões, que está próximo de estabilizar seu nível e entrar em processo de vazante, o que deve contribuir para que o Rio Negro reduza também seu nível devido ao represamento natural que ocorre na confluência dos rios, informou ele. Ele destacou ainda que se o rio subir mais 4 centímetros, vai superar a 7ª maior cheia registrada em Manaus em 117 anos de monitoramento hidrológico. Em 1989, o Rio Negro em Manaus alcançou o nível de 29 metros e 42 centímetros. A maior cheia já registrada foi em 2012, quando o rio chegou a 29 metros e 97 centímetros, superando a de 53. Finalmente, temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Prefeitura de Manacapuru, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Desporto e Coordenadoria Regional da SEDUC, estará realizando na tarde de hoje a abertura do segundo polo do 28º Jogos Escolares de Manacapuru, GEMPU 2019. O evento esportivo será realizado na comunidade de Sacambu, zona rural de Manacapuru, e contará com a participação de 5 escolas de comunidades vizinhas. O secretário Raimundo Conde da Educação do município fala dos preparativos para o grande evento. Já está tudo preparado e em nome da Prefeitura Municipal de Manacapuru, nós queremos agradecer a todas as comunidades que abraçaram os jogos e estão abraçando. Dessa feita vai ser realizado ali na comunidade de Sacambu, que nós temos a presença das seguintes escolas: Escola Bom Jesus, da Reserva do Piranha, Escola São João do Ena, Escola José Augusto de Queiroz, Jaiteua, Escola Gaspar Fernandes, Lago do Castanha e Escola Nossa Senhora do Rosário, do Rosarinho. Temos uma parceria forte com a Coordenadoria SEDUC e a Secretaria de Desporto SEMUD. O prefeito Beto D'Angelo dando qualidade de vida através de desporto a todas as nossas crianças e jovens da zona rural. A cerimônia de abertura está marcada para as 16 horas no ginásio poliesportivo da comunidade de Sacambu e contará com a presença do prefeito Beto D'Angelo, vereadores, secretários, representantes da SEDUC e comunidade escolar. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h02 em Manaus. Vamos interagir com os nossos ouvintes. Major Padilha, na Casa Militar do Governo do Estado, que está acompanhando o jornal, e o Manuel do Carmo Chaves, que aniversaria hoje, o Maneca, também sendo alvo de muitas homenagens e que acompanha todos os dias o Jornal da Manhã. Nesta terça-feira, a partir das 14 horas, a Câmara Municipal de Manaus abrirá suas portas para instituições governamentais e entes da sociedade civil, com o objetivo de discutir ferramentas de combate à violência contra a pessoa idosa. A iniciativa é do vereador Elias Emanuel, do PSDB, e acontecerá no plenário Adriano Jorge. Autor da lei que insere no calendário municipal a marcha de combate à violência contra a pessoa idosa, Elias agora quer convocar toda a sociedade para debater soluções e formas de prevenir os mais diferentes tipos de abusos sofridos na terceira idade, uma vez que esses números cresceram 13% no ano passado. Segundo o jornal Folha de São Paulo, só em 2018, mais de 60% das denúncias foram contra mulheres que sofreram negligências e agressão psicológica. Precisamos reduzir esses números e fazer as pessoas entenderem que idoso não é algo inservível. Pelo contrário, nós temos de muito a aprender com eles em todos os aspectos da vida. É preciso aprender a respeitar a experiência de quem chegou primeiro e, principalmente, ter paciência com quem sempre esteve ao nosso lado, disse o parlamentar. 6h04. O Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas realiza no próximo dia 26, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, no Amazonas,
o primeiro seminário de prevenção e combate à tortura no Amazonas. O evento, o primeiro realizado pelo comitê criado há um ano no estado, tem por objetivo colocar em evidência um tema ainda invisível e subterrâneo na sociedade atual. O comitê integra o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e é composto pela MPAM, OABM, Assembleia Legislativa do Estado, Defensoria Pública, Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, Conselho Regional de Psicologia e organizações civis. A Secretaria de Estado de Educação do Amazonas comunicou ontem que nas escolas cujas atividades letivas foram paralisadas durante a greve dos professores, não será aplicado ponto facultativo decretado pelo governo do estado após o feriado de Corpus Christi. Atenção. As aulas ocorrerão normalmente na próxima sexta-feira, dia 21, e também no sábado, dia 22. Conforme foi acertado com as entidades das categorias para a reposição das aulas. A decisão tem como objetivo cumprir com os 200 dias letivos previstos no artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases, número 9.493/96. A SEDUC informa ainda que a decisão não se aplica às escolas que cumprem calendário regular. O Ministério Público Federal no Amazonas reunirá representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAM, e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, hoje às 10 horas, no auditório do prédio anexo ao Ministério Público Federal. No encontro será assinado o termo de cooperação técnica para a gestão da fauna silvestre do Amazonas. Com o acordo, as instituições pretendem promover ações conjuntas relacionadas à recepção, identificação, marcação, triagem, avaliação, recuperação, reabilitação e destinação de animais silvestres provenientes de ações fiscalizatórias, resgates ou entregas voluntárias. Na próxima quinta-feira, a Frente Amazônica de Mobilização em Defesa dos Direitos Indígenas promove o encontro de lideranças dos povos indígenas do Amazonas com a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Indígenas no Congresso Nacional. A deputada federal Joênia Vapchana, da Rede de Roraima, coordenadora da Frente Nacional, estará pela primeira vez em Manaus para ouvir e conhecer o panorama das lutas no âmbito estadual, bem como apresentar um contexto do cenário atual legislatura do Congresso Nacional em relação aos povos indígenas. A parlamentar lidera um grupo de 219 deputados e 29 senadores que integram a Frente em Defesa dos Direitos Indígenas, criada em 4 deste ano. A Câmara Federal tem 513 deputados e o Senado 81 senadores. O encontro acontecerá a partir das 10 horas da manhã no auditório do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Petróleo no Amazonas. Em sessão especial às 9h30, as contas anuais do ex-governador Amazonino Mendes referente ao ano de 2018 serão apreciadas pelo colegiado do Tribunal de Contas do Estado nesta terça-feira, antes da 19ª sessão ordinária. Anunciado pela conselheira presidente do TCE, Yara Lins dos Santos, o processo tem relatoria do conselheiro Josué Filho e parecer do procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Barroso. Tanto o relatório quanto o parecer já foram disponibilizados ao colegiado para análise prévia. Logo após as contas de Amazonino serão apreciados às 10 horas o pleno do TSE, um total de 57 processos, entre eles 16 recursos de revisão, de reconsideração e ordinário. Os 4 vereadores de Coari que denunciaram o esquema do bolão do mensalinho no Ministério Público tiveram os mandatos cassados pela Câmara Municipal da cidade. Eles esperam há mais de 25 dias uma resposta da Justiça que tinha prazo de 20 dias para julgar a situação do cargo. Samuel Castro do PSL, Adeba Cordovil do PTB, Ademoque Filho do PSDC e Everton Medeiros do DEM foram cassados pela 4ª vez no mês passado porque estariam convencendo moradores da cidade a fazerem falsas acusações ao prefeito Adair Filho do PP. Os 4 entraram com um recurso sob pedido de urgência no fórum do município. Por lei, o magistrado deveria decidir num prazo de até 20 dias, mas ainda não há resposta. Por conta da demora, a defesa dos 4 vereadores fez uma representação na Corregedoria do Tribunal de Justiça contra o juiz Fábio Lopes Alfaia, responsável pelo caso. Braço direito do superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus, coronel da Reserva Alfredo Menezes,
No começo de sua gestão, Gustavo Igrejas, considerado um dos mais qualificados quadros da autarquia, acaba de perder o posto de substituto imediato do órgão. O número 2 a partir de hoje passa a ser Luciano Martins Tavares, outro coronel da reserva nomeado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para compor a cúpula da SUFRAMA. O ato foi oficializado ontem por meio da portaria 889, assinada pelo secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Pacheco dos Guaranis. Governador Wilson Lima institui comitê em defesa da Zona Franca de Manaus. O repórter J. Rai tem os detalhes. O governador Wilson Lima assinou ontem um decreto instituindo a criação do Comitê de Assuntos Tributários Estratégicos, CAT, com o objetivo de assessorar as decisões do governo do Amazonas quanto à reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional, bem como contribuir para as políticas públicas tributárias estaduais que envolvam a Zona Franca de Manaus. Antes mesmo da materialização do comitê, a equipe da Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, que compõe o grupo, já vinha trabalhando junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária, conseguindo inclusive o reconhecimento dos estados sobre a necessidade de a Zona Franca de Manaus ter uma regra de exceção na proposta que vem sendo construída pelo CONFAZ em razão de suas especificidades e de suas garantias constitucionais. O governador Wilson Lima disse que o seu governo está atento e que a partir da criação do comitê serão abertas as discussões entre as instituições que tratam das atividades econômicas e a sociedade civil. Vamos abrir essa discussão para instituições como SUFRAMA, FIEAN, CIEAN, Associação Comercial, CDL, Sociedade Civil Organizada, para que também possam dar a sua contribuição. E já conversei inclusive hoje pela manhã com o líder da bancada do estado do Amazonas, o senador Omar Aziz, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, para que a bancada esteja coesa e que a gente tenha um discurso só na hora de defender a reforma que vai garantir e preservar os incentivos da Zona Franca de Manaus. No último domingo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, postou em suas redes sociais que o governo federal quer reduzir de 16% para 4% o imposto sobre importação de produtos de tecnologia da informação, como celulares e computadores. Wilson Lima afirmou que qualquer questão de mudança tributária é muito sensível, principalmente no estado do Amazonas, dada a excepcionalidade que tem aqui em razão da Zona Franca de Manaus. Qualquer movimento que se faça, qualquer declaração que se dê, representa uma perda de investimentos para o estado do Amazonas. Para o secretário da Cefaz, Alex Deugílio, a redução do imposto de importação, se ocorrer, causará grave impacto no polo industrial de Manaus. A gente perde toda a vantagem competitiva, sobretudo para dois produtos, que são produtos bastante importantes, que é o polo de computadores e o polo de celulares. Invariavelmente, perdendo essa competitividade, a gente vai esvaziar isso aqui da Zona Franca de Manaus e quiçá do Brasil, porque na verdade você vai estar afetando o Brasil como um todo, porque você não vai mais proteger o país em relação a esses produtos. Segundo Alex Deugílio, que também preside o CAT, é importante que o governo do Amazonas acompanhe todos os passos que vão ser dados pelo governo federal em relação a incentivos que afetam a Zona Franca e também a reforma tributária. A gente criou um grupo técnico muito bem formado, com pessoas que têm um conhecimento tributário vasto, e a partir daí a gente vai conseguir criar várias teses para que nós possamos efetivamente manter as vantagens comparativas e competitivas da Zona Franca de Manaus. O auditor fiscal de tributos estaduais da Cefaz e coordenador do comitê, Nivaldo das Chagas Mendonça, explicou que uma vez institucionalizado o comitê, se dará início aos contatos com as entidades de classe, com a SUFRAMA, com a Receita Federal e até com o Centro de Cidadania Fiscal, que foi o autor da PEC 45. Para que a gente possa começar a trocar as informações e mostrar para eles a necessidade de a gente ter uma regra de exceção dentro da reforma tributária. Nivaldo das Chagas também disse que a principal desvantagem da PEC é com relação ao imposto, que ao invés de ser cobrado na origem, como é hoje, passaria a ser cobrado no destino. Tem outros aspectos, mas eu diria esse aí é o principal, porque todo o incentivo fiscal da Zona Franca ele é dado em função disso. Então, se nós não vamos ter mais nada para tributar aqui, então nós não temos como dar mais benefício fiscal, porque nós não temos mais a tributação. Para o Jornal da Manhã, J. Rai.
6h14 em Manaus. Polícia. Policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária prenderam na tarde de ontem no bairro da União Whitney Campinas Siqueira, Tiago Teodósio da Silva e Leandro Bezerra da Silva. Eles são suspeitos de roubar os pertences de carros que estavam estacionados em estabelecimentos comerciais usando um bloqueador de alarmes conhecido como Chapolin. 3 vagabundos. Segundo informações do tenente Rosas Silva da 23ª SICOM, eles receberam denúncias que pessoas em um carro modelo Celta de cor prata estavam cometendo roubos em estacionamentos da área. Quando os policiais militares estavam em busca desse veículo, encontraram um Voyage prata de placas OAE 4288 estacionado em frente a um banco que fica na Avenida Ivonete Machado, no bairro do Parque 10, também na zona centro-sul. O que chamou a atenção dos policiais foi o fato de as placas estarem raspadas, o que dificultava a identificação. Quando tentaram abordagem, o veículo saiu em fuga. Os policiais então fizeram um acompanhamento tático e solicitaram o apoio de mais 3 viaturas que patrulham a área. A polícia percorreu as avenidas Carlota Joaquina e Mário Ipiranga até o trio ser preso na rua 42 do bairro da União, próximo ao campo do Buracão. Com eles foi encontrada uma bolsa preta com vários documentos e cartões de crédito, além de um bloqueador de alarme de veículos conhecido como Chapolin, que serve para evitar que os carros sejam trancados. Com o carro aberto, eles roubavam o que estava no interior do veículo. Olha o que aconteceu com a dona da bolsa preta, que na delegacia relatou que havia sido furtada em um estacionamento de uma drogaria no Parque 10. Whitney, Tiago e Leandro foram encaminhados para o 23º Distrito Integrado de Polícia, que fica no bairro do Parque 10, e vão ficar à disposição da Justiça. Daqui a pouco serão também desbloqueados. Um homem identificado como Rogério Alexandrino dos Santos, de 27 anos, foi preso ontem à tarde pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros com apoio da 30ª Companhia Interativa Comunitária SICOM. Ele é suspeito de matar o próprio filho de 7 anos de idade, depois de enterrar no fundo do quintal em um barraco na zona leste de Manaus. Segundo informações do capitão 7, hoje pela manhã, o suspeito foi à delegacia, ontem de manhã foi à delegacia para se entregar, dizendo que tinha matado o próprio filho. A equipe da delegacia avisou a 30ª SICOM que o corpo estava na rua São Pedro, bairro Jorge Teixeira. A equipe da Polícia Militar foi com o suspeito até a casa. No local, Rogério contou onde estava enterrado o corpo. Ele relatou à polícia que teria matado seu filho para se vingar da mãe da criança. A morte teria sido com um golpe na cabeça da criança. O corpo estava enterrado há aproximadamente 4 dias, já em decomposição dentro do imóvel de madeira, disse o capitão. Os moradores da região, revoltados com a situação, quebraram e atearam um fogo no barraco onde a criança foi encontrada morta. Por conta do fogo, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter as chamas. Rogério foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, onde vai ficar à disposição da Justiça. O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal, onde passou por perícia para investigação do motivo da morte. 6h20 em Manaus. Alberto Peregueiro, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. No pronto-socorro, 28 de agosto, deu entrada o vigilante Jorge Luiz Ferreira Conceição, 51 anos. Ele foi baleado na tarde de ontem, Paulo Guerra, durante um assalto a um estabelecimento onde trabalhava, localizado no bairro Praça 14. De acordo com os policiais da primeira SICOM, 4 homens chegaram em um carro modelo HB20, anunciaram um assalto. Um dos suspeitos, ao avistar o vigilante, atirou contra a vítima, que estava acompanhado da esposa. Ele deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Ainda do 28 de agosto, uma pessoa deu entrada, vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele deu entrada por volta de 20h30. Pronto, socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade. Um homem deu entrada, vítima de uma paulada na cabeça. Ele deu entrada no bico do urubu. Paulo Guerra e ouvintes, ele estava muito mal, estava partindo dessa para pior, mas chegou nas mãos dos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio. Os médicos, os técnicos em enfermagem e enfermeiros fizeram de tudo para salvar a vida desse homem e conseguiram salvar. Ele já não corre risco de morte graças à ação dos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio. O João Lúcio, que recebeu também um homem vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes,
socos, pontapés, bofetes e uma paulada. O fato deu-se Paulo Guerra e ouvintes na área do bairro Jorge Teixeira. Era por volta de 21h32 à noite de ontem. Pronto socorro Platão Araújo, este também localizado no coração da zona leste da cidade, recebeu uma vítima de faca. Era 22h30 quando esse homem dava entrada no pronto-socorro Platão Araújo, entre a vida e a morte, mas logo foi atendido pelos anjos da vida do Platão Araújo, que o salvaram. Ele já não corre risco de morte, não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. Maurício Batista de Almeida, 20 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira suspeito de furtar mercadorias de uma loja localizada na rua Francisco Queiroz, lá no bairro do Manoa. Todo o material furtado, a maioria telefones celulares e avaliados aí em cerca de 50 mil reais, foram recuperados na casa dele, localizada na comunidade da Sharp. O louro, o Diabo Loiro, como é conhecido, foi preso. Antes de ser preso, populares deram uma pisa no Diabo Louro, que acabou aí atrás das grades. Mas muito material, realmente, Paulo Guerra, de eletroeletrônico, estava na casa do bandido. Voltando ao pronto-socorro Platão Araújo, 20h30. Tudo parecia tranquilo no bairro Armando Mendes. A maioria das pessoas estava assistindo a novela. A Maria da Paz, a boleira, está prestes a sofrer um golpe da própria filha. Isso estava se desenrolando ontem na novela, até que nesse mesmo horário, na hora da novela, um homem foi esfaqueado e levado ao pronto-socorro Platão Araújo. A facada não foi tão profunda, pegou no braço e ele deu entrada no Platão Araújo, e após receber alguns curativos, foi liberado. Demorou nada, nem terminou a novela, ele já estava sendo liberado. E o Agnus da novela, aquele que não quer saber da esposa, ele é namorado do boxeador, ele é gay, e isso vai aparecer na novela nos próximos capítulos. Ele não quer dar assistência à esposa, diz que está cansado, e logo será namorado do Caio Castro na novela, o boxeador. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas da cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Facada no pescoço! O homem foi barbaramente assassinado agora há pouco no bairro Cidade de Deus, mais precisamente na rua Santa Doroteia. Não se sabe ainda o motivo do crime. O homem não foi sequer identificado até o presente momento. Uma viatura do SAMU foi chamada logo após o homem ter encontrado. Ele ainda estava com dúvida. Tá morto? O pessoal perguntava. Ou tá vivo? Um dizia, já morreu esse. Outro, não, tá vivo. Chama o SAMU. O SAMU foi chamado e chegou até o local. Logo que o SAMU chegou ao local, os profissionais do SAMU já detectaram a morte da vítima. Daí foi chamado o carro-tumba do Instituto Médico Legal. O Departamento de Perícia Técnica Científica também esteve no local do crime agora há pouco, bem como a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já iniciou as investigações para descobrir quem foi e por que mataram esse homem no bairro Cidade de Deus na madrugada de hoje. Portanto, agora há pouco, o corpo acabou de chegar no Instituto Médico Legal sem nenhuma identificação. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é com muita tristeza
e noticiamos o falecimento do senhor Antônio Pacheco Neto, mais conhecido como Pacheco, filho de Manacapuru. Ele faleceu ontem por volta de 15 horas em Manaus, vítima de um AVC. Seu corpo está sendo velado em sua residência na Avenida Barão do Rio Branco, 838, aí lá em Manacapuru. O sepultamento está marcado para às 16 horas no cemitério Francisco Xavier, uma pessoa muito conhecida, muito querida lá no município de Manacapuru, o seu Antônio Pacheco, conhecido como Pacheco. O corpo, repito, está sendo velado na rua Barão do Rio Branco, lá no município de Manacapuru. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 41 exames de corpo de delito. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Antes do esporte, vamos aos números da Loto Fácil, concurso 1828. Dezenas sorteadas 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23 e 24. O prêmio acumulou 14 acertos, 345 apostadores vão receber cada um R$1.815,10. 13 acertos, 15.110 apostas ganhadoras, o prêmio fixo R$20. Depois de 2 anos no Paris Saint-Germain, Neymar está perto de voltar ao Barcelona. O clube catalão vem mantendo conversas com o staff do craque em busca de um retorno. Fontes B, com conhecimento do assunto, ouvidas pelo Globoesporte.com, confirmaram que a negociação está bem encaminhada e que existe a possibilidade de ser concretizada na próxima janela de transferências que abre em julho. As posições do Grupo A da Copa do Mundo de Futebol Feminino foram definidas. Nesta segunda-feira, a França venceu a Nigéria e garantiu os 100% de aproveitamento e a liderança. Com gols de Renan, a equipe anfitriã conseguiu triunfo pelo placar de 1-0 e vai para as oitavas de final com 3 vitórias em 3 jogos. Nos outros jogos da rodada, China e Espanha 0-0, Alemanha 4-0 na África do Sul e Noruega 2-1 na Coreia do Sul. Depois de perder para a Austrália na segunda rodada, a seleção brasileira encerra a participação na fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol Feminino nesta terça-feira, às 16 horas, 3 horas Manaus, diante da Itália, na cidade de Valenciennes. Com 3 pontos e em segundo lugar, no grupo C, a equipe dirigida por Vadão garante a passagem para as oitavas com um simples empate. Mas mesmo com a derrota, o Brasil ainda pode passar de fase, uma vez que os grupos E e F fecharam a participação na primeira fase sem que os terceiros lugares tenham chance de somar 4 pontos. O Chile iniciou bem a busca pelo terceiro título seguido da Copa América. Dona das últimas 2 taças sul-americanas, 2015 e 2016, o time chileno não teve dificuldades para golear o Japão por 4-0 na noite desta segunda-feira no Morumbi, pela primeira rodada do grupo C do torneio. Depois da vitória por 3-0 na estreia da Copa América contra a Bolívia, a seleção brasileira enfrenta a Venezuela hoje às 21h30 lá na Fonte Nova, em Salvador. Para a segunda partida da fase de grupos, ainda há dúvidas em relação à escalação que entrará em campo. As incertezas estão no setor de meio campo e no ataque. Fernandinho e Arthur, recuperados de lesão, brigam por uma vaga, enquanto Davi Neres e Everton disputam outra. Tite não revelou com que time entrará em campo, explicando que quer esconder a estratégia do adversário. Antes, no Maracanã, jogam Bolívia e Peru. O ex-jogador e ex-presidente da União Europeia de Futebol, UEFA, Michel Platini, foi detido hoje como parte das investigações sobre suposta corrupção na escolha do Catar como sede da Copa do Mundo de 2022, informa a imprensa francesa. Platini está sob custódia da Polícia Judicial em Nanterre, perto de Paris. Platini, que comandou a entidade de 2007 a 2015, cumpre um período de suspensão de 4 anos por violar o Código de Ética ao aceitar um repasse de 1,8 milhões de euros autorizado pelo então presidente da FIFA, Joseph Blatter, por trabalhos feitos entre 1998 e 2002. Últimas notícias. O principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda nesta segunda-feira após oscilar muito ao longo do pregão, refletindo a cautela do mercado com os próximos dias no cenário internacional e com os possíveis desdobramentos da tramitação da reforma da Previdência. O Ibovespa terminou o dia em baixa de 0,43% aos 97.623 pontos.
O dólar fechou quase estável. A moeda norte-americana caiu 0,04%, vendida a R$3,89,81. A Gol anunciou que venderá passagens internacionais a R$3,90 durante o jogo do Brasil contra a Venezuela hoje à noite pela Copa América. O preço não inclui taxa de embarque. A ação é uma parceria com a Ambev, fabricante da marca de cerveja Brahma. Os bilhetes serão de ida e volta partindo do aeroporto de Guarulhos em São Paulo para Buenos Aires, Montevidéu, Quito, Santiago, Assunção e Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para viajar entre 3 e 11 de novembro e Lima para viajar entre 20 e 28 de dezembro. As passagens promocionais serão vendidas das 21h30 às 23h30 desta terça-feira, exclusivamente pelo site da Gol. Segundo as empresas, cerca de 100 bilhetes serão vendidos. O colegiado de desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu ontem por 2-1 pela retomada do leilão de ativos da Avianca Brasil. O leilão estava suspenso desde o dia 5 de maio, atendendo a um pedido feito pela Swissport Brasil, que atua com serviço de logística em aeroportos. Os analistas das instituições financeiras baixaram a estimativa de alta do Produto Interno Bruto PIB deste ano de 1% para 0,93%. Foi a 16ª queda consecutiva do indicador e pela primeira vez deste ano abaixo de 1%. A previsão consta do boletim de mercado, também conhecido como relatório Fox, divulgado ontem pelo Banco Central. O relatório é resultado de levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras. O revólver com o qual Vincent Van Gogh teria se suicidado, conhecido como a arma mais famosa da história da arte, será leiloado nesta quarta-feira lá em Paris. A arma de calibre 7mm está avaliada entre 40 mil e 60 mil euros, 45 mil dólares a 67 mil dólares. Van Gogh teria tirado no peito aos 37 anos e morreu 2 dias depois no norte de Paris. 6h39. A Infraero anunciou na noite de ontem uma reforma de 1 mês na pista principal do aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, entre 12 de agosto e 12 de setembro. A obra vai diminuir o número de assentos oferecidos nos voos com destino ou origem no aeroporto, entre os quais a ponte aérea com o aeroporto de Congonhas, a rota mais movimentada do país. Durante o período de obras, apenas a pista auxiliar será utilizada. Ela tem 1.260 metros, enquanto a pista principal tem 1.323 metros. Latam e Gol serão as mais impactadas. O presidente Jair Bolsonaro vetou ontem a regulamentação de franquia de bagagem inserida por emenda parlamentar na tramitação da medida provisória 863. Apresentada pelo governo de Michel Temer, autoriza até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas e foi aprovada pelo Congresso Nacional em maio deste ano. Segundo informações da assessoria de imprensa do governo, o veto se deu por razões de interesse público e violação ao devido processo legislativo. A investigação do assassinato do pastor Anderson do Carmo de Souza, marido da deputada federal Flor Delis do PSD, aponta que os 2 filhos do casal são suspeitos pela polícia de matar o pai. Uma das linhas de investigação é que eles teriam cometido o crime para defender a mãe após descobrirem uma relação extraconjugal de Anderson. Durante o enterro nesta segunda-feira, a polícia agiu discretamente e prendeu Flávio Luiz Santos, filho biológico apenas de Flor Delis, a deputada, e Anderson do Carmo. Registraram 55 filhos, a maioria adotados. Flávio tinha um mandado de prisão por violência doméstica. Um outro filho do casal também foi preso. Luca, de 18 anos, que é adotado, foi encontrado na casa onde o pastor foi morto. Quando era menor, ele se envolveu com tráfico de drogas. Lucas e Flávio prestaram depoimento durante a tarde de ontem na Delegacia de Homicídio de Niterói sobre a morte do pai. O naufrágio de um ferry-boat, aparentemente com excesso de passageiros, deixou ao menos 15 mortos na costa da ilha indonésia de Java, informou a polícia local nesta terça-feira. O ferry, que transportava cerca de 50 passageiros, virou diante da ilha de Madura, ao leste de Java, informou o porta-voz da polícia, Franz Barung Mangueira. 2 terremotos na província de Sichuan, no sudoeste da China, deixaram 11 pessoas mortas e 122 feridas ontem à noite, informou a rede de televisão estatal CGTN. Diversos prédios ficaram danificados com os abalos sentidos nas grandes cidades da região, como Chengdu. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
lança oficialmente hoje sua campanha pela reeleição em um comício na cidade de Orlando, na Flórida. O estado, tradicionalmente um reduto republicano, tem 29 assentos no colégio eleitoral e foi importante para garantir a vitória do bilionário nas eleições de 2016. O Irã anunciou que irá exceder o limite de reserva de urânio determinado pelo Conselho e o Acordo Nuclear de 2015, ampliando as tensões no Médio Oriente. O prazo de 27 de junho dado por Teheran vem antes de outra data limite, 7 de julho, para que a Europa melhore os termos para que o país permaneça no acordo. Se essa segunda data passar sem nenhuma ação, o presidente iraniano Hassan Rouhani diz que a República Islâmica irá provavelmente retomar o alto enriquecimento de urânio. Enquanto isso, os Estados Unidos decidiam enviar cerca de 1.000 militares adicionais ao Oriente Médio, informou o Pentágono. O anúncio veio em meio ao acirramento da crise entre os Estados Unidos e o Irã. Em comunicado, o secretário interino de Defesa norte-americana, Patrick Shanahan, disse que o novo contingente vai ao local por motivos defensivos. O novo contingente vai se somar aos outros 1.500 militares deslocados ao Oriente Médio em maio, quando a tensão entre Estados Unidos e Irã tomou maiores proporções. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem uma medida provisória que vai facilitar a venda de bens apreendidos como imóveis, carros e joias como produtos de crimes relacionados ao tráfico de drogas. A medida provisória dá à Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a SENAD, o poder de leiloar esses bens antes do término do processo criminal. A expectativa do governo é que a medida facilite a transformação dos produtos em recursos financeiros para custear ações de repressão policial, compra de equipamento, campanhas contra o uso de drogas, atendimento a dependentes químicos, entre outras ações. 6:43 em Manaus. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse ontem que ainda não é possível avaliar mensagens vazadas com diálogos supostamente mantidos entre membros da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Para isso, nós dependemos primeiro que todo o material seja divulgado. Segundo, que sejam testadas a autenticidade e a veracidade desse material. Quando se coloca a conta-gotas, não é possível ter uma visão do conjunto, nem da veracidade, nem da autenticidade, disse após participar de um evento promovido pelo Grupo Bandeirante. Desde a semana passada, o site The Intercept tem divulgado trechos de mensagens atribuídas a Moro e a procuradores da Lava Jato. Esses hackers que eventualmente invadiram devem ser alcançados, punidos e presos, acrescentou o ministro ao falar sobre os vazamentos. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidirá nesta terça-feira se 4 acusados no caso da Boate Kiss irão a júri popular, no qual a condenação ou absolvição é determinada por cidadãos. A tragédia ocorreu em janeiro de 2013 na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e deixou 242 mortes e 636 feridos, a maioria jovens universitários que estavam em uma festa na boate. O plenário do Senado analisará o parecer aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que tem como objetivo suspender o decreto do presidente Jair Bolsonaro que facilitou o porte de armas. O parecer é o primeiro item da pauta de votações. Se aprovado, será enviado para a Câmara dos Deputados. Se for rejeitado, propostas que visam suspender o decreto serão arquivadas. Enquanto o Congresso não concluir a análise sobre o tema, as regras do decreto continuam valendo. O plenário do Senado analisará hoje o parecer aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que tem como objetivo suspender o decreto do presidente Jair Bolsonaro que facilitou o porte de armas. A comissão especial da Câmara, responsável por analisar a reforma da Previdência, começará a discutir o parecer do relator Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. O relatório foi apresentado na semana passada e modifica trechos da proposta enviada pelo governo Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democrata do Rio de Janeiro, articula a votação da proposta na comissão para o próximo dia 25. O ministro Paulo Guedes escolheu o engenheiro e economista Gustavo Henrique Moreira Montesano para presidir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, em substituição a Joaquim Levy, que pediu demissão no último domingo. Montesano é o atual secretário especial adjunto de desestatização e desenvolvimento do Ministério da Economia. Na presidência do BNDES terá como prioridades privatizações, desinvestimentos, infraestrutura, saneamento e reestruturação financeira de estados e municípios. A Odebrecht, um dos maiores conglomerados empresariais do país, formalizou nesta segunda-feira na Justiça de São Paulo um pedido de recuperação judicial. O processo ficará a cargo do juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da primeira vara de falências e recuperações judiciais. Em comunicado, a companhia informou que o processo envolve 51 bilhões
bilhões de reais de dívidas passíveis de reestruturação. Outros 14,5 bilhões são compostos sobretudo por dívidas lastreadas em ações da Braskem e não passíveis de reestruturação. Desde que se viu envolvida nas investigações da Operação Lava Jato em 2015, a Odebrecht viu seu quadro de funcionários se reduzir em cerca de 80% e sua receita bruta cair cerca de 20%. Segundo o relatório publicado pela empresa em 2015, com dados de 2014, naquele período a empresa tinha 276 mil funcionários. No documento mais recente, publicado em 2018, com dado de 2017, o número é de 58 mil funcionários, um recuo de 80%. Quase todas as brasileiras com mais de 18 anos, 97%, afirmaram que já passaram por situações de assédio sexual no transporte público, por aplicativo ou em táxis, segundo pesquisa inédita feita pelo Instituto Patrícia Galvão, Instituto Locomotiva, com apoio da Uber. É um número muito forte. Esse é o cotidiano da vida das mulheres, a pura expressão do que acontece, disse Jacira Mello, diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão. Os institutos entrevistaram 1.081 mulheres em fevereiro deste ano que utilizaram transporte público ou privado nos 3 meses anteriores à data do início do estudo. O alto índice percentual vem à tona quando os entrevistadores questionaram se as mulheres já passaram por caso de assédios classificados pelas principais queixas das mulheres. Quando as dinâmicas são expostas, quase todas as mulheres responderam que já passaram por ao menos uma dessas situações, como olhares insistentes, 41% no transporte coletivo, 10% no transporte por aplicativo e 11% no táxi. Cantadas indesejadas, 33% no coletivo e 9% nos aplicativos e táxis. Os principais jornais da cidade estampam hoje em matérias de capa o Centenário Jornal do Comércio. Burocracia limita a opção de logística por ferrovia. Em tempo. Filho de Wallace prometia meu pai provar a sua inocência. A crítica. Desoneração de importações. Medida aumentaria desemprego na Zona Franca de Manaus. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J.A. e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Tamar Jardina e Hernandes Sampaio. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5:45. Nota de falecimento. Familiares do senhor Antônio Pacheco Neto, conhecido como Pacheco, comunicam seu falecimento ocorrido ontem por volta das 15 horas, vítima de acidente vascular cerebral. Seu corpo está sendo velado na residência enlutada, situada na Avenida Barão do Rio Branco, número 838, em Manacapuru. O sepultamento está marcado para as 16 horas de hoje no cemitério de São Francisco Xavier. A Rádio Difusora noticiou com pesar o falecimento do senhor Antônio Pacheco Neto. 96,9 Difusora FM.